Olha, a gente dá continuidade e agora a gente fala com a doutora Monique. Doutora Monique, um assunto muito sério, muito importante, que por muito tempo vem sendo discutido no município de Tijucas, né? A realidade desta situação, a senhora consegue dar para a gente assim, alguma informação de como está esse julgamento? Bom dia, Júnior. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, o que eu posso dizer, na data de amanhã vai acontecer essa audiência, né, chamada audiência de instrução e julgamento deste processo. É uma ação de improbidade administrativa desses fatos que ficaram notórios, né, até com repercussão nacional, pelo que me recordo à época, foram gerados alguns processos, tá? Tanto a ação penal quanto essa ação civil, que a gente chama ação de improbidade administrativa. Ele está na fase, digamos assim, na fase final, né? Na verdade, na fase de produção de provas orais, mas considerando a complexidade do processo, ele está se encaminhando para a sua fase final. Depois dessa fase de oitiva de testemunhas e dos réus, que vai se dar amanhã, ele vai se encaminhar para o julgamento. Exatamente amanhã, o que vai acontecer? Então, amanhã vão ser ouvidas as testemunhas que as partes arrolaram no processo, tanto o Ministério Público, que é o autor dessa ação de improbidade, né, quanto os próprios réus. Nós temos aqui nesse processo hoje 10 réus, que são essa ação de improbidade, né, foram instauradas duas ações, uma na qual respondem os então presidentes da Câmara de Vereadores, né, e as empresas envolvidas, e nesse de amanhã restaram esses 11 servidores públicos municipais, os vereadores, no caso. E depois dessa audiência em si, já dá para dizer assim que algum dos envolvidos pode chegar a ser preso? Júnior, por esse processo aqui de ação de improbidade administrativa, as sanções aplicáveis são outras. Eles não serão presos por esses fatos aqui que estão sendo, né, julgados nesse processo. Podem, eventualmente, ser presos em razão da ação penal, que também está correndo aqui em Tijucas, mas, porém, é na vara criminal, né? São dois processos nesse processo diferentes. aqui, isso, são dois processos. Pelos mesmos fatos, eles podem sofrer sanções diversas, de todo tipo. Prisão, no caso, né, nesse criminal, e aqui nesse, já te adiantando, então, o tipo de sanção que eles podem sofrer: perda da função pública, se ainda são servidores públicos, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, então não podem mais se eleger para nenhum, né, cargo político, assim, né? Eles podem ser condenados a pagar uma multa civil no valor do prejuízo que causaram ao erário municipal, que certamente, se for constatado que causaram, eles vão sofrer essa penalidade. No caso das empresas, não vão poder contratar com o poder público, nem receber benefícios, incentivos fiscais. São esses os tipos de sanções que eles podem sofrer aqui nesse processo. Perfeito. Doutora, a partir dessa audiência, amanhã já, isso já pode valer ou ainda tem mais procedimentos a serem executados? Não, amanhã, como eu falei, é um processo complexo, né, Júnior? Ele foi ajuizada essa ação em 2017. Até, claro, eu sei que surpreende o tempo, né, de decurso, assim, do processo, mas é um processo complexo, com pelo menos aqui 11 réus, nem todos têm o mesmo advogado. O rito da ação de improbidade é demorado mesmo, eles têm duas possibilidades de defesa no decorrer do processo. Então, assim, ainda amanhã não vai ver o julgamento, vai ser essa fase de oitiva deles. Eles têm a possibilidade de se manterem calados, tá? É um direito constitucional, né? De se manterem calados e não responder nenhuma pergunta que for feita, mas aqueles que tiverem interesse em esclarecer os fatos, eventualmente ser beneficiados por essa cooperação, digamos assim, eles podem responder as perguntas que forem feitas amanhã.
Ô, doutora, a senhora até começou a falar sobre isso desde 2017, vindo agora, praticamente final de 2023. Por que tanta demora em casos como estes? Então, como eu disse ali no início, Júnior, o rito mesmo, o procedimento da ação de improbidade é um procedimento longo. Tem o Ministério Público ajuiza essa ação, nós temos que citar os réus para oferecer uma defesa preliminar, depois eu, no caso, né, decido se eu recebo essa ação ou não, se tem indícios de dano ao erário, como foi no caso, eles estão sendo acusados aqui de fatos graves, né, de terem recebido valores de diárias para frequentar cursos que não ocorreram. Esse é o fato, né? Aqui que nós estamos apurando. Então, como eu falei, nem todos os réus têm os mesmos advogados, nós precisamos intimar todos, citar todos, prazos para todo mundo, eles processo. Então, assim, realmente é um rito longo. Essa é normal que se estenda, infelizmente, né, por um lado, mas também a garantia de ampla defesa e do contraditório. Ô, doutora, a senhora disse até que alguns deles podem optar por não falar nada, permanecer em silêncio, né? Em caso disso acontecer, como é que funciona para que vocês cheguem a uma decisão ou que possa isso fluir? Tá. Quando foi ajuizada essa ação, então, assim, houve uma investigação prévia já, né? Pelo Ministério Público, junto com as polícias. Então, nós já temos, vamos dizer assim, indícios de que esses fatos ocorreram, provas documentais, recibos, enfim, N outras provas, né? E também vão ser ouvidas testemunhas. Então, caso os réus não queiram colaborar, isso não é exatamente determinante para a eventual condenação deles, né? Ou seja, nesse Como momento falei, nós é melhor temos que outras provas. Nesse momento é até melhor que eles participem, né? É uma opção da defesa e cabe a cada um, né, conversar com seu advogado e adotar a estratégia que entender melhor, né? Como eu falei ali, as sanções podem ser severas para alguns que estão na função pública ou que desejam ter, enfim, ainda exercer seus direitos políticos, né? Participar, serem candidatos em outras eleições. Então, Ô, doutora, é interessante que ponderem, né? para a gente finalizar, qual é o próximo passo depois dessa audiência? Depois dessa audiência, as partes, tanto o Ministério Público, o autor da ação, como os advogados, né, terão um prazo ainda para fazer suas alegações finais, que é a última manifestação deles no processo, né? E depois disso vem para a sentença. Mas, Júnior, assim como né, eu já comentei aqui, é um processo de 4.500 páginas. Então, assim, há muito documento, tanto para o Ministério Público, quanto para a defesa, quanto para eu mesma depois analisar e julgar, né? Então, vai levar ainda algum tempo. Espero que seja mais rápido, assim, que a gente consiga concluir, quem sabe até o final deste ano, né? E, assim, é muito importante para o município, né, que ter esse retorno, esse processo, essa ação de improbidade, junto com a outra que foi instaurada também, além dessa, né, que eu falei que corre contra esses servidores públicos, tem a outra que também corre contra as empresas envolvidas, os presidentes da Câmara de Vereadores, nos anos ali que se passaram. Nós estamos falando aqui, o Ministério busca um retorno financeiro, assim, de ressarcimento entre dano moral e dano material de mais de R$1 milhão. Então, é uma ação bem importante, doutora, aqui para o município, né? Essas duas ações, elas caminham juntas ou elas podem realmente andar separadas? Uma não depende da outra. Elas estão atualmente em fases separadas. Tá? Essa aqui, como eu falei, já está para instrução e a outra ainda não. Em razão disso, réus que não são localizados, as empresas envolvidas aqui do outro processo, né, são empresas do estado do Paraná. Então, assim, mudam de endereço, mudam de sede,
nós temos dificuldades para localizar, citar pessoalmente os envolvidos, intimar. Por vezes é uma estratégia da defesa também, não vou, enfim, negar, né, esses fatos, nós sabemos que isso acontece. Então, aquela outra aí está um pouco mais lenta do que essa. Doutora Monique, obrigado pela participação. Obrigada também. Bom dia a todos.